Você já ouviu falar do efeito borboleta? A ideia de que um pequeno evento, algo mínimo, quase insignificante, pode gerar consequências absurdas do outro lado do mundo? Bom, uma borboleta bate as asas na Amazônia e 3 semanas depois, um furacão destrói a Flórida. No futebol, isso não é uma teoria, é realidade. Um gol aos 49 do segundo tempo, uma briga de vestiário, um cartão vermelho, detalhes pequenos, irrelevantes, mas que mudaram clubes inteiros, gerações de jogadores e até destino de continentes. Hoje você vai conhecer 3 histórias reais, 3 momentos que pareciam não significar nada, mas que mudaram tudo. Muito prazer, eu sou o Lucas Silva e você está assistindo o De Tabela. E antes da gente continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem conteúdo novo aqui na F9. E claro, não esquece de deixar o joinha. Bom, vamos com o primeiro efeito borboleta. 7 de dezembro de 2014, Estádio Barradão, Salvador. Vitória contra Santos, última rodada do Campeonato Brasileiro. À primeira vista era só mais um jogo, sem nada que indicasse que aquela partida entraria para a história. Mas a quilômetros dali, em São Paulo, milhões de palmeirenses assistiam cada segundo naquela partida como se suas vidas dependessem daquilo. Até porque o Palmeiras estava à beira do rebaixamento, apenas uma posição de distância do rebaixamento, e poderia ser a terceira vez que isso acontecia na sua história. O time tinha empatado em casa com o Atlético Paranaense naquela mesma tarde e agora não dependia mais de si. Dependia do Santos vencer o Vitória lá na Bahia. A matemática era simples: se o Vitória vencesse, ultrapassaria o Palmeiras na classificação e um dos maiores clubes do país cairia para a segundona pela terceira vez. Mas aí, aos 49 minutos do segundo tempo, com o jogo morrendo empatado e o Palmeiras com o pé na Série B, Thiago Ribeiro recebe na área e finaliza. E a bola entra. O Santos vence por 1-0. O Vitória é rebaixado no lugar do Palmeiras e o Verdão, que nem estava em campo naquele momento, é salvo por um gol que não marcou, numa cidade que não estava, num jogo que não disputou. Naquele instante, com o apito final ecoando no Barradão, ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquele gol do Thiago Ribeiro seria o estopim da maior era de glórias da história do Palmeiras. Porque o que veio depois foi avassalador. Em 2015, com a permanência garantida, o Palmeiras se reformula por completo, nova diretoria, novo patrocinador bilionário e a chegada de Alexandre Matos para comandar o futebol. O Matos traz o Dudu, que estava a um passo de assinar com o Corinthians, e montou um elenco competitivo. E o resultado disso foi o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil em 2015 e vencendo justamente o Santos nos pênaltis. Mas não para por aí. Em 2016, foi campeão brasileiro com o Cuca, o primeiro título nacional em 22 anos. Em 2018, bicampeão brasileiro, agora com o Felipão no comando. Então, vem 2020, o ano que fecha o ciclo da forma mais poética possível. Libertadores da América, no Maracanã, e o Palmeiras ganhou a glória eterna em cima de quem? Do Santos. O mesmo Santos que 6 anos antes tinha salvado o Palmeiras daquela queda. Mas o Palmeiras não parou por aí, mano. Em 2021 foi bicampeão da Libertadores. Em 2022 ganhou Paulista, Recopa, Brasileirão. Em 2023, Paulista, Supercopa e novamente o Brasileirão. Em 2024, Paulista e Supercopa Rei. A máquina de troféus segue imparável, dominando o futebol sul-americano. E tudo isso, cada conquista, cada taça, cada momento de glória do Palmeiras começou com um gol num jogo que o Palmeiras nem estava jogando. Um gol marcado por um atacante do Santos, no estádio na Bahia, aos 49 do segundo tempo. Meus amigos, a borboleta bateu asas lá no Barradão e fez chover troféus no Allianz. Agora vamos para o próximo efeito borboleta, 2003, Manchester, Inglaterra. Alex Ferguson e David Beckham formavam a dupla mais famosa do futebol inglês, construindo uma era de domínio do Manchester United. Até que um dia, tudo isso aí azedou. Depois de uma derrota por 2-0 para o Arsenal na FA Cup, Ferguson entrou no vestiário fora de controle, e então, no auge da raiva, ele chutou uma chuteira que estava no chão. Então a chuteira voou pelo ar e atingiu acidentalmente o rosto de Beckham, que teve um corte acima do olho. Cara, ficou mó climão no vestiário. E foi aí que a relação deles já não voltaria ao normal. Pelo menos não depois daquilo.
Ferguson então já estava cansado do estrelismo crescente de Beckham, das capas de revista, dos comerciais e decidiu que chegou a hora. Beckham é colocado à venda. O Barcelona então entrou na disputa pela contratação de Beckham. Joan Laporta, que estava disputando a presidência do clube, prometeu aí aos torcedores Beckham como a estrela principal da sua campanha. A torcida já estava se preparando para receber o galã inglês, mas então o Real Madrid aparece do nada, dá um chapéu no Barça e fecha o negócio antes. Então, Beckham vai para a Espanha vestir a camisa branca dos Galácticos. E é aí que o efeito borboleta começa. O Barcelona, frustrado, precisava de uma resposta à altura, precisava de outra estrela midiática, alguém que empolgasse a galera no Camp Nou. E eles encontraram Ronaldinho Gaúcho, que naquele exato momento estava muito próximo de assinar com o Manchester United. O Barça, então, entrou na jogada, seduziu o craque brasileiro com um projeto de reconstrução do clube e Ronaldinho escolheu o Barcelona. Enquanto isso, o Manchester United ficou a ver navios. Sem Beckham, sem Ronaldinho, Ferguson precisava de alguém urgente, alguém que possa virar a nova cara do time. Então, em agosto de 2003, o United enfrenta o Sporting de Lisboa, num amistoso de pré-temporada. E naquele jogo, um garoto português de apenas 18 anos simplesmente destruiu. Ele tinha drible, velocidade, aquele moleque ele era diferente de tudo que o Ferguson já tinha visto. Então, no vestiário, depois da partida, o técnico virou pro diretor do clube e falou que quer contratar esse garoto pra já. E o nome dele é Cristiano Ronaldo. E assim, numa sequência absurda de eventos, a chuteira que Ferguson chutou no vestiário redistribuiu essas 3 estrelas do futebol mundial. Beckham foi pro Real Madrid, o Ronaldinho, que ia pro United, foi pro Barcelona e se tornou campeão da Champions em 2006 e Bola de Ouro em 2005. E Cristiano Ronaldo, que ninguém esperava, foi pro United e se transformou nesse monstro absurdo que todo mundo conhece hoje. Bom, sem aquela briga, nada disso teria acontecido. Já parou pra pensar nisso? O Beckham provavelmente não teria saído do Manchester, o Ronaldinho talvez realmente assinasse com o United e o Cristiano? Bom, sei lá, há rumores de talvez que ele acabasse no Arsenal ou em qualquer outro clube menor. Mas não. A chuteira que atingiu o alvo errado mudou o curso do futebol para sempre. Mas e agora se eu te contasse que um gol do Darwin Núñez fez o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro de 2023? Você ia acreditar? Ou você ia achar que eu tô maluco? Bom, mano, se liga nessa história. 15 de março de 2022, Ajax contra Benfica. Jogo de volta das oitavas de final na Champions League. O Ajax de Erik ten Hag estava voando naquela temporada. Time jovem, ofensivo, que jogava um futebol redondinho e era favorito no confronto contra o Benfica. Mas do outro lado estava o time português com um uruguaio faminto por gol, chamado Darwin Núñez. E aos 77 minutos, com o Ajax pressionando em busca do gol que garantia a classificação, o Benfica consegue uma bola parada. A bola é levantada na área e Darwin estufa a rede. Gol. Ajax eliminado. O sonho europeu acabou ali, na casa deles, diante da torcida que estava em silêncio. E o que ninguém sabia naquele momento é que aquele gol de Darwin Núñez iniciaria uma cadeia improvável de eventos que atravessaria continentes e acabaria literalmente destruindo um time brasileiro a mais de 10 mil quilômetros de distância. Porque a eliminação fez com que o Erik ten Hag decidisse deixar o Ajax ao fim daquela temporada. Semanas depois da eliminação, em abril de 2022, ele é anunciado como o novo técnico do Manchester United, um dos clubes mais poderosos do mundo, e que precisava urgentemente de um técnico à altura. Mas quando o Ten Hag chegou no Manchester, ele encontrou um problema gigante esperando por ele. Cristiano Ronaldo, com 37 anos, que estava acostumado a ser o centro de tudo, começou a perder espaço no time. Até que em outubro de 2022, no jogo contra o Tottenham, acontece o rompimento definitivo. O Ten Hag pede para Cristiano entrar nos minutos finais, bem ali no finalzinho mesmo. O Cristiano ele se recusa e simplesmente se levanta e sai do estádio antes do apito final, na frente de todo mundo. Dias depois, o contrato é rescindido. E aí, em dezembro de 2022, vem um movimento que mudaria futebol. Cristiano Ronaldo assina com o Al Nassr da Arábia Saudita um contrato
bilionário, um salário, mano, impensável. E de repente, o mundo inteiro olha para a Liga Saudita, lá dos camelos, como jamais tinham olhado antes. Benzema, Mané, Neymar, todos seguiram o mesmo caminho de Cristiano nos meses seguintes. Então, em junho de 2023, o Al Nassr buscava um novo técnico para comandar aquele elenco de estrelas e eles escolhem um português que estava fazendo um trabalho impecável no Brasil, Luiz Castro, técnico do Botafogo. Naquele momento, o Luiz Castro liderava o Campeonato Brasileiro com até que folga, 80% de aproveitamento, 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O time, mano, jogava bem, estava bem encaixado, parecia que finalmente, depois de décadas, o Botafogo seria campeão brasileiro de novo. Mas o Castro aceitou a oferta milionária e foi para a Arábia. E o Botafogo ficou perdidinho no campeonato. Perdeu jogos que parecia bem difícil de perder, tomou viradas históricas e a equipe desmoronou taticamente e emocionalmente. E quando o campeonato terminou, o Botafogo estava em 5º lugar, indo para a pré-Libertadores, longe do título que parecia garantido. A maior pipocada da história do futebol brasileiro. E tudo isso graças a um gol de Darwin Núñez numa noite fria em Amsterdã. 3 histórias, mano, 3 momentos que mudaram tudo. Um gol no Barradão, um jogo que o Palmeiras nem disputou, mas que salvou o clube e deu início à era mais gloriosa da sua história. Uma chuteira que voou no vestiário em Manchester e redistribuiu 3 grandes estrelas do futebol mundial. E um gol na Holanda, que acabou com o título de um time brasileiro do outro lado do Atlântico. Causa e consequência. O efeito borboleta, mano, é assustador. Uma decisão mínima pode mudar o destino de milhões de pessoas. Um gesto pode mudar uma era. Um sim, um não, 1 segundo de diferença e nada mais é igual. E o mais estranho é que, de alguma maneira, só o fato de você estar vendo esse vídeo, algo pode influenciar no destino da humanidade. Vai saber, né? Ou talvez nada aconteça. E o único efeito borboleta aqui seja o nosso algoritmo te mandando mais um vídeo nosso. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se o destino for mesmo uma sequência de coincidências, essa daqui, convenhamos, foi uma das mais legais. Tamo junto e até a próxima. Fui!